Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que esse nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E queridos com vocês, irmãos, José Manuel, né? Muito boa tarde. Hoje é dia de carnaval, terça-feira de carnaval. Na minha época eu só falava terça-feira gorda de carnaval, não sei, mas é terça-feira de carnaval. Nem terça-feira. Mas a gente está aí numa reunião religiosa, reunião espírita, que tem convencionalmente a missão de transmitir conhecimentos para que a humanidade modifique. Vejam que o Espiritismo não é meu, não é seu. O Espiritismo é uma revelação para o mundo, para o planeta, para a humanidade. O Espiritismo tem a missão e a função de fazer com que a humanidade conheça as regras da natureza, do universo. Nós temos que aprender a viver de acordo com as regras da natureza, porque nós somos parte da natureza. Nós somos criação também de Deus, assim como uma folha, assim como uma pena, assim como uma montanha, assim como as nuvens. Nós também somos criação de Deus e compomos o universo, compomos, portanto, a natureza. Os cientistas já pesquisaram tanto que chegaram às conclusões, vejam bem, enquanto no passado era difícil chegar à conclusão que o trovão não era Deus que estava com raiva da gente mandando flechada para cá, hoje a gente já tem conhecimentos de que a matéria existe de uma forma tão rarefeita que até pouco tempo ninguém sabia que era matéria, ninguém sabia que existia. Mas essas coisas todas sempre existiram. Desde o arranco inicial de Deus na criação, tudo sempre existiu. Então os cientistas chegaram ao ponto de dizer que nós fomos estrela. Nós fomos estrela. Hoje tanta gente luta para ser estrela, para estar no estrelato, mas nós já fomos estrela no duro mesmo, no universo. Porque nossa composição, nosso material todo é desse universo. E o material do universo é que compõe todas as coisas. Deus criou tudo igual. Deus criou uma matéria única, uma matéria neutra, zero. Vamos supor, vamos classificar numericamente. Deus criou tudo na estaca zero. Ou seja, uma matéria zero, uma matéria elementar. E impulsionou essa matéria para que tudo exista do jeito que existe. Sendo que dessa matéria até a perfeição, até o anjo mais perfeito, o que ocorre é um processo de evolução. Então, uma matéria simples, primária, elementar, criada por Deus, que nos iguala, que iguala todo o universo na criação, porque se Deus criasse dois elementos diferentes, ele teria sido injusto com um dos dois. Um teria alguma coisa a mais que o outro teria alguma coisa a menos do que um. Então, não pode ter havido na criação duas origens, uma só. É o que os espíritos ensinam, uma. Porque se fossem duas, uma seria diferente da outra. E na diferença teria uma vantagem ou desvantagem entre uma e outra. Então a justiça de Deus é tão suprema que os espíritos nos ensinam assim, dessa forma hoje. Deus criou uma única matéria, chamada matéria elementar, molécula elementar. A partir daí, tudo evolui. Todos os universos. São universos de universos. São vários universos. O universo existente é esse nosso, do Big Bang, é onde nós estamos e onde nós estudamos, e onde dele nós conhecemos apenas 5%. 95% do que existe e compõe esse nosso universo, nós não conhecemos. Nós conhecemos 5%. A descoberta desse bóson de Higgs, que a ciência buscava para detectar se a razão, a causa da matéria existia mesmo, e era uma teoria de um cientista chamado Higgs, foi provado recentemente.
Mas quando provou o bóson de Higgs, apenas completaram-se os 5% do conhecimento humano, que desconhece 95% do universo. Então nós somos ainda estupidamente ignorantes nisso. Mas hoje, com o conhecimento que já se tem, hoje já não se atribui mais o relâmpago a Deus, o vento ao Deus dos ventos, o tremor de terra ao Deus dos tremores, o mar ao Deus Netuno. Hoje já não se faz mais isso, porque o avanço do conhecimento foi mostrando que isso tudo são fenômenos naturais, são coisas que ocorrem nesse contexto da criação, do universo. Então, em toda essa criação de Deus, em toda essa prova que o Espiritismo traz para mostrar que Deus é supremamente justo e por isso criou tudo igual, basicamente igual, e tudo é uma evolução da criação primária, da criação primeira, mostrando isso, a doutrina espírita vem para ser conhecida como regra de Deus, como regra do universo. Não veio para ser conhecida como mais uma religião. Por isso eu tenho dito até que o Espiritismo não pode se atrelar muito ao cristianismo, que pese o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a explicação para o Evangelho segundo o Espiritismo no Espiritismo? Do Evangelho de Jesus no Espiritismo? A explicação é que o Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos, trata das leis morais. E Jesus, no Evangelho, trouxe as leis morais de Deus para a humanidade. Então, vejam bem, o Espiritismo estava surgindo no Ocidente, na França, onde predominantemente o Evangelho, o cristianismo, era o dominante. E os Espíritos falaram no Livro dos Espíritos sobre o cristianismo o seguinte, disseram aqui na 625, Jesus é o Espírito mais perfeito que vocês já tiveram aqui no planeta. Então, no planeta Terra, o Espírito mais puro que aqui esteve foi Jesus. Mas não disseram em momento algum que Jesus seria o Salvador. Ele não veio para salvar a humanidade. Ele veio para ensinar a humanidade. Os professores não salvam os alunos. Eles ensinam os alunos. Na hora das provas, do vestibular, quem vai fazer são os alunos, não é o professor. O filho do professor do cursinho não vai lá no dia do vestibular fazer a prova para ele. Ele apenas ensina o seu filho. E o seu filho é que vai lá exercitar os conhecimentos. Então, Jesus veio aqui como Filho de Deus, como irmão nosso, que já tinha alcançado, quando a Terra surgiu, uma evolução de pureza, como ele é classificado, um espírito puro. Jesus então veio como um mestre, como um educador, que os espíritos disseram, foi o mais puro que esteve aí, o mais perfeito que esteve aí. Mas os espíritos com isso não negaram o amor ensinado por Buda, não negaram o amor ensinado por Platão, não negaram o amor ensinado por nenhum dos outros que também estiveram aqui com a missão de ajudar a ensinar a humanidade. Isso acontece no universo inteiro. Espíritos superiores e espíritos superiores estão sempre aportando em mundos e mundos, como vieram fazer na Terra, para trazer ensinamentos, para ajudar os alunos que aí estão, aqui ou em qualquer outro mundo, para que esses alunos se acordem, se conheçam e realizem os seus progressos da forma mais rápida e acelerada possível. Essa é a função. Os melhores cursos formam os melhores alunos. Os melhores professores são os mais bem-sucedidos no convencimento e na transformação dos alunos. Então, os mestres todos que passaram por aqui e que continuarão passando, eles vêm com uma sabedoria maior do que a média para impulsionar o avanço, a evolução geral. Isso é uma manifestação de amor, de solidariedade. Isso faz parte do trabalho e da missão dos espíritos superiores, que não ficam deitados nas nuvens tocando harpa. Entre as missões dos espíritos superiores está ensinar, educar, ilustrar, promover os seus irmãos que estão para trás.
e que estão vindo. Então, por que aí o Kardec foi orientado a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Evangelho era o predominante no Ocidente. Se o Espiritismo tivesse surgido no Oriente, se tivesse surgido no Irã, dificilmente poderia lá ter surgido o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que não. O confronto entre os cristãos e os não cristãos no Ocidente, na parte oriental, aliás, na parte oriental do planeta, constitui uma tragédia. Vão pregar essas igrejas que ganham muito dinheiro com Jesus aí, vão pregar Jesus lá no Irã, no Iraque, no Paquistão, vão pregar lá. Vão tentar fazer alguns milagres lá. Às vezes são até massacrados, como de vez em quando acontece no Paquistão, acontece entre eles próprios e entre eles e nós e eles. Então as religiões dividem o mundo, elas dividem, elas atrapalham muito o mundo, mas são necessárias. Fazer o quê? Como você vai chegar para os muçulmanos e dizer para eles que Jesus trouxe a melhor moral? Você não pode, não vai ser aceito, vai ser espancado talvez. E como chegar aqui no Ocidente, falar que Maomé trouxe a melhor moral? Não vai dar certo, também não dá. Então a humanidade está totalmente dividida. Eu estou dando 2 exemplos, mas são 200, 500, 2000. Então por que o Espiritismo aí embarcou nessa do Evangelho? Porque realmente a moral cristã, do amar ao próximo como a ti mesmo, matou a charada. Matou a charada. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Devereis fazer aos seus semelhantes aquilo que gostariam que os seus semelhantes fizessem com vocês. Então matou a charada, não precisa mais do que isso. Nós que estamos aqui, estudando, pesquisando, nós já sabemos o que temos que fazer. Nós não podemos odiar, nós não podemos prejudicar ninguém, nós temos que nos melhorar, nos controlar, nós temos que ser mais simples, mais humildes. Nós já sabemos disso. Então vejam, não é por falta de saber que nós não fazemos. Nós estamos aqui estudando e conhecendo mais e mais e mais, por uma questão de convencimento. Nós temos que nos convencer, porque saber nós sabemos. Você sabe muito bem quando está errando. Você sabe muito bem quando está fazendo o que não deve. Até os animais irracionais, quando fazem o que não deve, eles fazem escondido. Eles fazem sorrateiramente. O cachorro espera você deixar a porta da cozinha aberta e dar uma bobeira, vai lá em cima da pia e pega o bife. E sai correndo. Ele não entra com você na cozinha e vai batendo e sobe na pia, não. Ele fica esperando você sair. Quando você sai, ele vai lá e te rouba o bife. Então todos, o mal está registrado. Quando a gente fere a consciência, a gente tem logo o detector chamado consciência que reage. Eu sempre lembro aqui aquele aparelho detector de mentiras. Por que existe o aparelho capaz de detectar quando você está mentindo? Até tinha um programa de televisão aí que fazia isso, estava fazendo isso. Por que é possível? Porque nada foi feito para mentir, nada foi feito para errar. A regra de Deus, a regra universal, é do bem, é do acerto, é da verdade. Essa é a regra e ela está impressa em cada um de vocês, em mim. Kardec perguntou aqui, onde estão escritas as leis de Deus? Aí os espíritos responderam, nas vossas consciências. Ele não disse nas consciências dos cientistas, nas consciências dos sacerdotes, nas vossas consciências, do gari ao papa, do papa ao sacristão. Em todos nós, lá está escrita a regra de Deus. Por isso que quando a gente mente, a gente fere a regra de Deus. A gente fere a consciência. Então, o detectorzinho de mentira que está ligado na gente, ele registra que a sua consciência reagiu quando te perguntaram se foi você disse que não, mas foi. Isso é comum, não é? As crianças toda hora normalmente fazem isso, até porque elas aprendem com os adultos, que aprenderam com os seus pais, que aprenderam com os seus avós, que aprenderam com os seus bisavós, que foram indo aprendendo lá para trás, e é fácil vir trazendo o errado, porque nós nos sentimos mais confortáveis no erro do que no acerto, porque o acerto nos causa certas privações materiais, justamente das quais privações materiais
nós estamos aí para nos livrarmos delas, nos isentando da matéria cada vez mais, sendo cada vez mais simples, menos exigente. A gente se apega à matéria, por isso que a gente sofre. Quem perde alguma coisa, perdeu. Perdeu o quê? Perdeu tantos milhões, ou perdeu 2 apartamentos. Então, isso é uma perda irreparável. Depois da tragédia aqui, alguns empresários quiseram se suicidar. Teve gente até que parece que se suicidou, porque perdeu. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada, porque nós não temos nada. Nós usamos algumas coisas de acordo com as nossas circunstâncias momentâneas, sociais da matéria, da posição em que nós estamos, mas nós não temos nada. Quem morre não leva caminhão da Brinks atrás, levando as joias, levando os títulos, levando as fortunas, caminhão de mudança, trazendo aquela poltrona que ele tanto gostava, não leva aquela televisão que ele tanto amava, larga tudo para aí, nós não temos nada. Nós temos que aprender a se desligar disso. Quem aprende, começa a atingir a felicidade. Eu hoje estava vendo uns documentários naquelas canais de TV educativa sobre os cultos antigos, cultos africanos, trazidos muitos deles da África e praticados até hoje por aquele pessoal, aquele pessoal do quilombola, né? Os quilombolas e tal. Você observa uma coisa bonita, os valores como não são vistos aos olhos, ao brilho da matéria. Os valores têm que ser vistos ao brilho sentimental, emocional. Observem que todos os grandes mestres e líderes desses movimentos, eles não são ricos, nenhum deles. Você não vê um que tenha riqueza, que tenha fortuna, que tenha fama. Eles têm poder moral. Eles são procurados. Eu vi hoje mostrando um velhinho, 102 anos, era um dos mestres, era um dos educadores. Então ele falava com as crianças e de repente ele dava uma bronca no outro, mas continuava falando e todos respeitando e aprendendo com aquela cabecinha simples, com aquele homem, aquela figura humilde e simples. Observem que todos os líderes e os chefes dessas doutrinas e religiões que circundam aí o mundo, desde as origens, etc., eles mantêm a seriedade, mantém a originalidade e a sinceridade no culto, no trabalho em relação à metafísica, em relação ao que não é do homem, não é da terra, e sim é da espiritualidade. Eles são todos pobres. Um deles, inclusive, estava rindo e falando e comentando sobre os espíritos que iam dançar no terreiro lá, onde eles viveram e onde eles faziam as festas em homenagem aos seus cultos sagrados, e ele falando que inclusive tinha um deles ali naquele momento para o entrevistador e tal, e o entrevistador perguntando, ele pobre, velhinho, com um dente só na boca, um dentinho só aqui embaixo, e é um líder espiritual, é um líder religioso, é um líder do sentimento, da solidariedade. Eles moram em vilas, em vilarejos pobres, mas são fraternos, são amigos. Eles não têm dinheiro, eles não têm carro, eles não têm televisão, eles não têm nem luz elétrica, mas eles não estão aqui para ter isso, eles estão aqui para serem cada vez mais evoluídos, cada vez mais livres da matéria. São espíritos, como eu digo para vocês aqui, que já estão em graus mais avançados do que nós. Eles já estão aqui pelas últimas encarnações, com certeza. Daqui eles sairão para mundos melhores. A questão da instrução intelectual, que se aprende no colégio, isso é fácil de aprender na espiritualidade. Isso é uma questão de informação. Existe um livro que eu ouvi o título e a Ângela falou o que era há mais de 40 anos para mim, eu guardei. Asimov, 9 Amanhãs, não é? Eu não li o livro, mas ela leu quando ela me falou do que se tratava, eu nunca mais esqueci, é uma realidade. Asimov defendia uma teoria de que ia chegar a um ponto em que se colocava uma aparelhagem na pessoa e transmitia todos os ensinamentos conhecidos pela humanidade para os indivíduos. Era um processamento de transmitir a cultura, o conhecimento. E isso realmente acontece na espiritualidade, é rápido. O aprendizado intelectual, ele não é o mais importante.
tanto que a humanidade está com alto desenvolvimento intelectual e um baixíssimo desenvolvimento moral. Hoje mesmo, de ontem para hoje, a Coreia do Norte explodiu lá uma bomba atômica e disse que está prontinho. A jornalista entrou no ar, que eles falam muito, eles estão prontinhos, se prepare o povo que nós vamos atacar os Estados Unidos. E aí? E aí? Eles vão atacar os Estados Unidos. Explodiram uma bomba atômica ontem, fizeram um teste, todo mundo se arrepiou. Principalmente a Coreia do Sul, que é arqui-inimiga. A Coreia do Sul está em guerra com a Coreia do Norte há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos a Coreia do Norte está em guerra com a Coreia do Sul, guerra declarada. E, consequentemente, odeiam o Japão, que fica logo mais abaixo. E, consequentemente, odeiam a Índia. E a Índia tem bomba atômica também. O Paquistão também tem. Vocês imaginem. Imagine se um louco desse aperta um botão lá e o outro aperta de lá de cá. De repente, isso dá um clarão, fica tudo roxo, violeta, amarelo. Eu digo para vocês, não se afobem, nem tentem correr para apanhar os amigos, os filhos, recolher os filhos, fiquem calmos. Se isso explodir de repente, aqueles que se amam se reencontram, logo, logo do outro lado. E os que não se amam, já não se amavam aqui, então não vai fazer diferença, eles vão procurar os seus ninhos e os seus cantos. Não se afobem. Como eu disse aqui, que eu escrevi ali da vez passada, né? Não tenhamos medo de Deus. Nada acontece sem que Deus dê permissão. Então, não tenhamos medo de Deus. Nós devemos conhecer quem somos, onde é que estamos, o que é que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Vamos para onde merecermos. E iremos cada vez para lugares melhores, quanto melhores nós nos fizermos confiáveis. Para nós sermos confiáveis das regras de Deus, das regras do bem, da harmonia, nós temos que ser bondosos e harmoniosos. Senão aí você vai pegar o bode e botar tomando conta da horta. Senão você vai pegar o lobo e botar tomando conta dos coelhinhos. Não acontece isso. Não acontece com a gente, muito menos com Deus. Deus não vai permitir que ninguém vá para um mundo de paz, não sendo esse indivíduo que vai de paz. Os elementos de guerra, de violência, de agressividade, vêm para onde? Para aqui, para o planeta. Mas por quê? Esse planeta é adequado para isso. É aqui que nós vamos ter artrose, artrite, osteoporose, é aqui que nós vamos ter esses problemas todos. Câncer, Alzheimer, é aqui que nós vamos ter derrame, infarto, é aqui. E isso tudo fazem parte dos sofrimentos, porque nós, espíritos, devemos passar nesse grau de evolução que nos encontramos, para sermos tocados pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, para nós reagirmos e sairmos disso. Morre quem tem infarto e morre quem nunca comeu carne, fez exercício todo dia, dormia 12 horas por dia, não pensava mal, morre também. É incrível, não é? Quando você vê, o cara nunca comeu carne, era um vegetariano, nunca reagiu mal, ótimo para o espírito dele, mas no corpo ninguém fica. Ninguém fica. Faça dieta ou não faça dieta, beba ou não beba, fume ou não fume, joga ou não jogue, vai passar para o outro lado, vai largar o corpo. Agora, por que estamos aqui? Porque aqui nos causa todos esses problemas que eu falei e que são os problemas capazes de mexer com os espíritos. Um cara muito orgulhoso, um espírito muito orgulhoso, vaidoso, arrogante, vem para cá, tem um derrame, fica 15 anos em cima da cama. Dependendo de alguém para trocar fralda, para dar remédio, para dar comida na boca. 15 anos em cima de uma cama. Ele, orgulhoso, vaidoso e arrogante do passado, não está ali à toa. Deus é justo e não permitiria, daria um infarto nele e mataria ele logo. Mas não. Por que passa por isso? Passa porque para o espírito é necessário. Não vamos julgar que o indivíduo que está em cima da cama é um cruel, está vendo aí? Ó, isso aí foi isso. Não, deixa, isso é problema dele. Confia em Deus. Deus não permite que nenhuma injustiça se faça em parte alguma do universo. Senão ele não seria Deus. Deus é a justiça suprema. E imprimiu, e não poderia ser diferente, a toda a criação, a justiça suprema também. Então, se está 15 anos em cima da cama, está ali passando por uma elaboração, por um tratamento da sua alma. E os que estão lá cuidando dele, 15 anos, reclamando, cochichando lá no quarto do lado,
não sei como é que não morre, eu pensei que fosse morrer ontem, e não morre, ainda dura mais, às vezes, 10 anos. E o pessoal ali é uma prova para quem está em volta também. É uma prova para quem está em volta, até porque quem está em volta poderá precisar também dali, da cama, durante 15, 20 anos. A história se repete. É cíclico isso num planeta como esse, onde espíritos como nós viemos encarnar cheios de problemas para corrigir. Olha o Espiritismo aí nos mostrando essa realidade para nós evitarmos passar por isso. Nós só passamos por isso porque tem duas maneiras de aprender, pelo amor e pela dor. Quando não se aprende pelo amor, não tem outro jeito, vai pela dor. Por isso também ninguém se preocupe com seus filhos, seus netos, seus parentes que estão às vezes errados, estão fazendo coisas que não devem, estão isso, estão aquilo. O mundo é para isso. Não estão perdidos. Está envolvido com drogas, está envolvido com o que não presta daqui, o que não presta dali. Um carnaval, demonizam o carnaval, mas as religiões às vezes são piores que o carnaval. As religiões, de um modo geral, fazem mais mal à humanidade do que o carnaval. Dizem até que no carnaval as pessoas tiram a fantasia e passam esses dias mostrando o que são. Quarta-feira veste de novo as fantasias e volta para os seus gabinetes, e volta para as suas atividades fantasiadas durante o resto da vida. Mas pensem bem nisso. O carnaval pode ser a época em que as pessoas todas tiram a fantasia e mostram o que elas são. E depois elas colocam a fantasia e vão ter a vida que as religiões ensinaram, que as igrejas exigem. Tem que ser gente boa, aparentar ser gente boa. O Espiritismo vem mostrar que não é assim. O demônio da vida dos homens, da vida da sociedade, não é o carnaval, mas são as pessoas. Você pode estar no carnaval, como eu lembro aqui sempre, né? Com o coração purinho, alegre, feliz e contente. Eu posso até dizer para vocês que a maioria daquelas pessoas que estão desfilando lá, que a gente vê na televisão, elas não estão ali com má intenção. Elas não estão ali para agredir ninguém, para roubar ninguém, para corromper. Elas não estão ali para prejudicar ninguém. Não, a maioria das pessoas que estão no carnaval, posso lhes garantir. Enquanto uma grande parte dos que estão nos retiros estão lá hipocritamente, porque não são aquilo que estão lá aparentando que são. Irmãozinho, fraternidade. Eu já fui a muitos. Quando termina, todo mundo chora. Que coisa, aquela emoção. Depois vão para as ruas, para os seus serviços, para as suas vidas normais, continuarem a serem vaidosos, arrogantes, invejosos, achando que são melhores do que os outros, prejudicando o semelhante. Não estou dizendo que quem vai ao carnaval faz isso, ou não faz isso. Nem que todos que vão para os retiros fazem isso, ou que não fazem isso. Mas acreditem, é uma realidade. A hipocrisia predomina entre a sociedade humana, entre nós. As pessoas só mostram aquilo que lhes convém, das próprias vidas, as coisas boas. Na vida, no mundo, na Terra, é assim. Porque nós somos espíritos adequados a esse planeta é adequado para nós e nós estamos adequados para ele. É o padrão social, é um padrão de sofrimento, de injustiça, porque nós somos sofredores injustos, porque nós merecemos pelas nossas inferioridades. Então os conventos e os retiros hoje podem ter muito mais hipócritas do que no carnaval. Então demoniza-se muito o carnaval. Não. O homem que tem que se demonizar pelas suas inferioridades. Os nossos problemas não estão lá fora, eles estão aqui dentro. Alguém contou uma história aqui, não sei se foi a Cristina Ferro, né? Os diabos estavam numa reunião lá e falaram assim: vamos tirar a felicidade dos homens. Aí eles gostaram da ideia, estavam planejando uma infernização, vamos tirar a felicidade deles. Gostaram da ideia, então falou assim: vamos pegar a felicidade e botar no pico mais alto que tiver na terra. Aí um falou assim: não, eles vão subir, eles são danados, eles sobem montanha, eles vão lá e aí vão achar a felicidade. Aí um outro falou assim: então vamos botar no fundo do mar. Tem região no fundo do mar que são tão profundas, mais de 5.000 metros, ninguém vai lá.
Aí o outro, um diabo mais esperto, já estão descobrindo aparelhagens que não vai demorar muito, eles vão lá na parte mais funda do mar e vão achar a felicidade. O outro falou assim, então vamos mandar para outro planeta. Eles não vai adiantar, porque o que já está fazendo para ir para outros planetas, para sondar outros planetas, um dia eles vão achar a felicidade lá. Aí o capitão mais velho, mais experiente, falou assim, não, eu tenho uma ideia, eu estou ouvindo vocês aí com isso aí, mas eu tenho uma ideia. Vamos esconder a felicidade dentro deles mesmos, que eles não vão achar. E olha a dificuldade de se achar a felicidade aqui dentro, porque a felicidade não está lá fora. Pega um camarada infeliz e leva ele para Paris, para um baile de gala em Paris. O cara vai para Paris infeliz. Pega o sujeito infeliz e leva ele para Disney. Ele vai ficar no meio daquela alegria infeliz. Porque a felicidade e a alegria não está de fora para dentro, ela está de dentro para fora. Você pode ter uma pessoa no hospital feliz da vida. E às vezes está ali se recuperando de algum problema e está repleto de felicidade. Está se sentindo bem, está se encontrando, está agradecendo a Deus por aquela oportunidade de ele estar ali se conhecendo. Como José Alencar, o vice-presidente do Lula, dizia, agradecia aquele câncer que ele teve, que o matou, o corpo, porque ele dizia, e não é, Valéria, nós falamos isso no programa de televisão várias vezes, e ele dizia que abençoava aquele problema, o câncer que ele estava tendo, porque o câncer ensinou ele a ser humilde, estava ensinando ele a ser simples. Olha que legal, as pessoas quando reconhecem, e ele era um homem rico, porque quando você fala isso de pobre, o pobre tem que se virar mesmo, o que é que ele vai fazer? Vai se conformar com uma desgraça, porque ele já está desgraçado mesmo, mas o Zé Alencar era vice-presidente da República, era um homem rico, respeitado, respeitável, e no entanto ele dizia que importante, quando perguntavam para ele, mas o senhor é uma pessoa importante nessa situação? Ele falava, não, importante são as enfermeiras que varrem o meu quarto, são as pessoas que vão lá tirar o lixo, as pessoas que me trocam a roupa, que me ajudam. Então veja, importante são essas pessoas. Olha, o valor, os verdadeiros valores para a alma, eles não estão por fora. Não adianta você dar um banho de ouro num camarada triste, que ele vai continuar triste. E no entanto você pode tomar um banho de lã, continuar feliz, ainda vai achar até graça de olhar no espelho, como é que eu estou engraçado, todo enlameado. Então, essa figuração, essa historinha que a Cristina contou, é muito significativa, porque as pessoas, ao invés de virem para dentro e se resolverem, porque veja bem, daqui a 1 hora vocês não estarão mais aqui, esse salão vai estar vazio, sem nenhum problema. Eu às vezes vim aqui, eu olho essas cadeiras vazias, não tem problema nenhum aqui. O problema começa quando vocês chegam, e eu também. Porque nós é que trazemos os problemas, somos nós. O problema de cada um é você mesmo. Se você ali fora, alguém te fez careta e você reagiu e quis ver quem é o carro, anota a placa do carro, olha o seu desequilíbrio. Olha a causa da sua desgraça. Olha a causa do seu sofrimento, da sua angústia. Acaba com isso, para com isso. E você entra tranquilo mesmo se ele tenha te feito careta. Uma palavra dita para alguém não surte efeito nenhum. A mesma palavra dita para outro, às vezes é um inferno. Tinha até um programa de televisão que eu vi há pouco tempo, né? Nós vimos lá um camarada fazendo um trote, então ele sabia que a pessoa não suporta ouvir falar aquele nome. Eu não sei, eu acho que era carpa, né? Um deles acho que era carpa, né? Então fala, conversa com o cara e tal, aí fala que vai pescar, lá tem pesca e paga, lá tem muito peixe, aí fala, lá tem carpa. O cara do lado de lá, quando ouvia essa palavra, virava um monstro, e aí falava bobagem, era aquele pi, porque era só palavrão, só coisa feia. Por quê? A palavra. Eu conheci uma pessoa que chamava... Eu tive uma colega de colégio que chamava Íris. Aqui não tem ninguém que chama Íris, não, né? Porque de repente eu posso criar um trauma. Íris de trás para frente é Siri. Mas se chamasse a Íris de Siri, era um inferno formado. Aquilo dava morte. Se ela pudesse, ela matava quem chamasse de Siri. Vê que bobagem. Claro, mas a molecada não perdoava. Como é que todo mundo chamava a coitada? Siri.
E ela, para cada siri que ela ouvia, era uma tragédia na vida dela. Aonde estava o problema? Do lado de fora da garotada? Não, estava dentro dela. Todos os nossos problemas não estão do lado de fora, eles estão aqui dentro. Nós somos o nosso problema. Os Espíritos vêm explicar: vocês estão num corpo hoje, amanhã estão fora dele. Vocês não são corpos, vocês são almas imortais. Vocês são individualidades que pensam, que agem, que têm sentimento, que amam, que gostam, que se juntam, que se separam. Vocês são isso, nós somos isso. Então vamos cuidar disso. Quando o salão aqui não tem ninguém, não tem um problema. Quando tem 80 pessoas, são 80 problemas normalmente. Uns maiores, outros menores. Uns maiores, outros menores. Não adianta você vir aqui ouvir falar do amor, de Jesus, da caridade, disso e daquilo, e quando saiu dali apenas entrou aqui, saiu por aqui. Ou então você vai aqui palestra bonita e vai todo mundo embora e continua lá as mesmas coisas. Não. Eu lembro sempre para vocês vêm aqui para aprender a desconfiar. Vocês vêm aqui para aprender a perguntar. Por quê? Para quê? Vocês vêm aqui para serem filósofos, isto é, para questionarem. E vocês vêm aqui para serem teólogos. Por quê? Para se colocarem no lugar de Deus. Vocês, no lugar de Deus, não fariam um mundo igual a esse. Fariam um mundo melhor do que esse. Alguém não? Pois é, vocês fariam um mundo melhor do que esse. Mas aí não cabe a filosofia perguntando: então por que ele fez assim? Aí vem o Espiritismo e explica: isso aqui é uma das moradas dos bilhões, dos septilhões, elevado aos septilhões de mundos, de estrelas, de universo que tem por aí afora. Isso aqui você não pode julgar o universo nem Deus por isso aqui, no estado em que se encontra, mas você tem que julgar no estado em que ele está como intermediário do processo da perfeição para tudo. Nós somos essa inteligência que estamos aqui hoje, aprendendo a nos conhecer, aprendendo a nos educar, nos intelectualizar, nos moralizar, para nós um dia sairmos daqui e irmos para mundos melhores. Então você começa a entender que esse Deus justo, esse Deus supremamente justo, supremamente perfeito, supremamente amoroso, supremamente fraterno, tem nisso aqui uma das moradas, um dos micro-organismos do universo, onde nós, criação dele, estamos passando para nos elaborarmos, para melhorarmos nas nossas provas. Lembro, porque sempre encaixa isso, quando vocês querem fazer um concurso para conseguir um emprego valoroso, vocês não entram num cursinho mais difícil? Ninguém procura o mais fácil você não vai passar. Então você se impõe a um curso difícil, você se impõe a um estudo de 20 horas por dia, porque o seu objetivo é lá na frente, você alcançar aquele status, aquele estágio mais elevado. Pois bem, queridos, como espírito nós entendemos dessa forma. E quando viemos aqui, pedimos para vir nesses cursos difíceis, esses cursos apertados, esses cursos que nos privam daquilo que nós mais queremos muitas vezes, porque são os nossos defeitos, os nossos apegos à matéria. Todos vêm e jogam na loteria, correndo, porque tem que acertar para ser rico. É a tendência nossa de querer ganhar o mundo para ter inclusive segurança material, física, pela nossa inferioridade que nós pensamos assim. Mas quando nós estamos em espírito, nós temos uma visão mais ampla. E nós percebemos que vir para cá, com a riqueza, com a fama e com o poder, é para nós uma prova dificílima. Então a gente prefere as outras de uma vez. Aí você pensa, mas eu pedi para pagar aluguel, tem que pagar já aquela desgraça agora, hoje é dia 12, agora dia 15 já vem sem pagar de novo, parece que eu paguei ontem, pagando aluguel. Dificuldade para tudo, mas isso é para treinar a alma, isso é o treinamento da alma. Ou vocês têm dúvida que não são daqui? Alguém pode ter dúvida que não é daqui?
Onde está Pedro Álvares Cabral? Onde está Sócrates, Platão? Onde está Jesus? Onde está Maomé? Onde está Buda? Onde está todo mundo? Onde estão seus bisavós? Seus tataravós? Onde estão eles? Já foram todos embora. E nós vamos também. Então nós não podemos viver aqui pensando que somos daqui, nós estamos aqui e nessa bondade de Deus e na perfeição de Deus, isso aqui sendo um dos átomos do universo, nós estamos aqui hoje, mas amanhã iremos para outros onde a civilização lá, estando, já está mais evoluída e nós somos confiáveis, nos mostramos confiáveis aqui para aportarmos lá e termos umas civilizações onde nós teremos mais paz, felicidade, alegria, tudo aquilo que nós queremos de bom e revertendo tudo isso num trabalho em educação, em ajuda, em colaboração, em esclarecimento para os nossos irmãos que ainda não têm isso. Para os nossos irmãos que ainda não têm isso. Então, quando Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, foi porque o Evangelho era o predominante ocidental, escrito pelo Espírito mais ditado, pelo Espírito mais perfeito que aqui já esteve, que foi Jesus, mas sem dizer que o Espiritismo é cristão. Porque se o Espiritismo, se nós metemos o carimbo no Espiritismo de cristão, nós estamos com isso, Magui, eliminando 2/3 da humanidade em relação ao Espiritismo. O Espiritismo não pode até não ser considerado religião, e sim um conjunto das leis de Deus. A verdade, que o mundo não precisa ter religião, o mundo precisa ter verdade. O mundo não precisa conhecer religião, ele tem que conhecer a verdade. Os homens é que enfiaram a verdade no livro deles e disseram, aqui está a verdade, e não quer mais discutir isso. Vamos ver agora, eu vou falar no meu programa de televisão do sábado agora, eu vou levar isso para lá com certeza, porque eu já levei há 4 ou 5 anos passados, quando esse Papa que renunciou aí agora, o Bento XVI, foi visitar na Polônia aqueles campos de concentração em Auschwitz, e ele lá ficou tão chocado com aquilo que ele viu, que ele fez essas perguntas, e os jornais do mundo inteiro estamparam. Bento XVI perguntou, onde estava Deus que não tomou uma atitude? Onde estava Deus que permitiu que o mal fizesse esse estrago, dominasse o bem? Onde estava Deus que não tomou uma providência? Eu vou ler essas perguntas, entre aspas, vou dizer onde está publicado, e vou sugerir que a Igreja Católica agora escolha um Papa que saiba onde está Deus. Porque eles não sabem? Por que não sabem? Porque tem dogmas de fé imutáveis, dogmas de fé que são os mistérios intocáveis. Enquanto não mudar isso, não muda o mundo. Querem ser úteis ao mundo ou querem ser úteis ao império que comanda o mundo? Querem ser úteis ao império que comanda o mundo e não à humanidade. Então, por questão de honestidade moral e intelectual, no programa de televisão que nós temos aí, nós vamos falar isso agora no sábado. Que eles escolham um Papa, vamos torcer para escolher um Papa onde saiba Deus, onde esteja Deus. Mas não sabe por quê? Porque os dogmas são de fé cega. Os dogmas são imutáveis, não pode discutir. Enquanto está aqui a doutrina espírita, que é a revelação dos espíritos, a revelação de Deus, não é dos espíritas, é da humanidade, como eu estou dizendo. Por isso não pode botar o carimbo de cristã. Se puser o carimbo de cristã, isola do budismo, isola do islamismo, isola do hinduísmo, isola do shintoísmo, isola de tudo quanto é outras religiões e que compõem a maior parte do mundo. 1/3 da humanidade é cristã e 2/3 não são. Então jamais o Espiritismo poderia ser uma religião para 1/3. O Espiritismo, se é a revelação da verdade, é para a humanidade. E se é para a humanidade, não precisava nem ter nome de religião. É a consolidação da verdade que está aqui. Mas qual é a diferença em nós falarmos que aqui está a verdade, para os nossos irmãos pegarem a Bíblia e dizerem aqui está a verdade? É que lá na Bíblia eles não aceitam discussão, eles não aceitam contestação. E aqui o autor, os autores, os espíritos e o próprio Kardec recomendou: desconfiai de 10 verdades
a fim de não aceitar uma mentira. Olha que escrúpulo, olha que moral, Paulo. Eu quando prego isso aqui, quando eu falo isso aqui com veemência, com convicção, eu sei o que eu estou fazendo, porque isso me convence. Eu vivo procurando contestar isso, mas eu não consigo. Então isso me dá a convicção e a firmeza de passar isso aqui como verdade de Deus, verdade da natureza, porque aqui resiste, suporta e recomenda a pesquisa, o teste científico. Aqui na questão 22 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos: matéria é isso aqui que nós conhecemos, que nós falamos? Eles disseram sim, do vosso ponto de vista sim, mas eu vos digo que ela existe de forma que para vocês não é matéria, e no entanto é matéria. Não existe vazio, nada é vazio, tudo está preenchido. O bóson de Higgs, que foi descoberto agora recentemente, era matéria que ninguém imaginava, era teórica. Há uns 40 anos, de uns 40 anos para cá, era uma teoria que hoje se prova ser matéria. Os neutrinos, que nos transpassam em quantidade de 600 bilhões por segundo, 600 trilhões, errei. São 600 trilhões de neutrinos que estão nos transpassando agora por segundo. Eles são gerados no Sol, eles nos transpassam, nós não sentimos nada. Ele é uma matéria que não tem massa. Então como entender que isso era matéria há 155 anos atrás? Era impossível. Hoje já se prova. Há 155 anos isso nem era pensado. E os espíritos já disseram aqui que a matéria existe em estados que vocês não imaginam, que para vocês não seria matéria, mas é matéria. Olha o que se prova hoje, o que está escrito aqui. Então isso aqui resiste à prova científica, isso aqui resiste a qualquer tipo de pergunta. Nunca um espírita pode perguntar onde estava Deus que permitiu aquela boate pegar fogo e 240 jovens morrerem com 20 anos de idade, em plena força do seu futuro, da sua vida. Onde estava Deus que permitiu aquilo? Onde estava Deus que não interferiu naquele cara matando um rapazinho, matando as criancinhas nos Estados Unidos, em Connecticut? Matou 20 criancinhas com entre 6 e 8 anos de idade. Onde estava Deus que não interferiu naquilo? Deus que pode tudo, Deus que lá na Bíblia parou o sol para Josué ganhar a guerra, não conseguiu parar o menininho que entrou com a arma na escola matando as criancinhas. Ora, o Espiritismo resgata Deus à luz da razão, da inteligência, da sabedoria, para nós todos conhecermos isso e para nós todos termos segurança, com a certeza de que nós não vamos ser salvos ou estamos com o problema resolvido porque conhecemos isso. Nós vamos estar com o problema resolvido agindo daqui para frente, sabendo que funciona assim. Eu digo, nossos irmãos católicos podem estar fazendo melhor do que nós sem conhecer isso. Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, não conheciam isso. Gandhi, não conheciam isso. E, no entanto, fizeram o dever de casa, fizeram o que tinham que fazer. Quando perguntaram para aquele pastor americano que está fazendo sucesso nos Estados Unidos agora, Rob Bell, perguntaram para ele: mas escuta, Gandhi, que não acreditava em Jesus, que não era cristão, ele está no inferno porque Jesus é o único Salvador? O Rob Bell, honestamente, por honestidade, ele tem que responder: não, Deus está com Deus. O Gandhi está com Deus, como fez numa entrevista que ele fez, e que eu tenho explorado muito isso na televisão também, porque é a honestidade que há de nos unir. Não importa que você seja católico, protestante, budista, muçulmano ou ateu, você tem sempre que ser honesto. Se você está no catolicismo com honestidade de propósitos, você está se convencendo, se formando. E quando você detectar as coisas que devam ser mudadas, você vai colaborar para mudar lá. Eu tenho também divulgado muito isso. As nossas pregações não são para fazer espíritas, principalmente os que estão nas outras religiões. Não é para virem para cá. Não, é para conhecer isso aqui, como eu disse. Isso aqui não pertence ao espiritismo, isso aqui não pertence ao cristianismo. Isso aqui é de Deus, é para conhecer isso e mudar lá. Fiquem lá e comecem a fazer um trabalho pelos seus irmãos lá. Nós não vamos querer que os católicos venham a ser espíritas, não. Nós queremos que o Papa, que as pessoas sejam honestas com suas próprias consciências e mudem
a história das igrejas, das religiões, e passem a fazer doutrinas que realmente mudem a humanidade e não mantenham os impérios que comandam um mundo cada vez pior. O que falta é a mudança no processo de ensinamento religioso. É isso que tem que mudar. Enquanto não se admitir a reencarnação, não se consegue. Não vai se conseguir, reencarnar. Eu estou escrevendo uma coisa e pensando outra. Reencarnação, enquanto não se conhecer, estudar e pesquisar reencarnação, não se vai fechar a ideia de Deus. Nunca. Quando você vê um pobre, miserável, abandonado, sofredor na rua, você tem que perguntar por que ele está assim. Porque ele quis? Porque ele não teve educação? Mas quem botou ele lá na casa dessa mãe, lá na favela onde ele nasceu, foi Deus. O mesmo Deus que botou as criancinhas na Suíça, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O mesmo Deus que põe as criancinhas lá, bota as criancinhas debaixo do viaduto, nascendo de uma mãe viciada em crack. Deus não está vendo isso? Vocês fariam isso? Vocês não fariam? Então vê se não tem. É a reencarnação que fecha a ideia de Deus. Sem reencarnação não tem explicação. Aí é fé cega. Aí é caixa na cabeça. Aí enfia a caixa na cabeça e vai levando a vida, vai sendo conduzido para o buraco. Sem reencarnação é caixa na cabeça, é fanatismo, é falta de raciocínio. Porque sem reencarnação não fecha Deus, não engrena com Deus. Porque aí tem pobres e ricos, tem sofredores e tem felizes, tem homens de bem sofrendo e tem homens mau caráter gozando as maravilhas e as benesses do planeta. Nós não vemos isso a toda hora. Coloca a reencarnação, está tudo explicado. Tira a reencarnação, você acaba com Deus. Aí você dá matéria para os ateus meterem a ripa e jogarem Deus no buraco. O Deus das igrejas, criado pelas igrejas. Não o Deus de todos, o Deus dos universos. Esse é a inteligência suprema, como dizem os Espíritos. É a causa primária, é a causa original de tudo. Nós não somos amados de Deus porque somos espíritas, ou nem porque estamos no protestantismo, no catolicismo, no budismo, nada. Deus criou todo o universo e os infinitos, consequentemente todos nós somos criação do Pai eterno, do Pai supremo amor, do Pai suprema bondade. Ninguém cria ovelhas, ninguém cria coelhos, ninguém cria codorna e põe esses animaizinhos num lugar cheio de gambá, cheio de lobo, cheio de bicho que come a sua criação. Você não põe em risco a sua criação nunca. Não pega o seu filhinho e solta ele na avenida para ele atravessar a rua com uns 2, 3 aninhos, movimentada de carro. Você não faz isso. A nossa preocupação é proteger os nossos filhos, as nossas criações. A de Deus não poderia ser pior do que a nossa. Por isso eu digo, vocês saem daqui também teólogos. O que é teólogo? É aquele que entende sobre Deus. O Papa que saiu agora, que pediu para sair, não entende sobre Deus, porque ele perguntou onde estava Deus. Ora, ele tinha que ensinar para a gente. Na tragédia de Santa Maria, como nas tragédias outras que nós temos tido por aí, aquela tragédia de Connecticut, nos Estados Unidos, onde mataram aquelas 20 criancinhas, o pronunciamento do Papa qual foi? O Papa está orando para Deus consolar aquelas famílias. Ora, e ele vai consolar? Ele deixou acontecer para depois ele consolar as famílias? Como é que você tem que botar a cabeça para funcionar, rapaz? O Deus que não existe é o Deus que as igrejas pregam. Porque elas não pregam o Deus para resolver o problema da humanidade. Elas pregam o Deus para resolver os seus próprios problemas. Os seus próprios problemas. E neguem isso. Quem nega isso? Quem ousa negar isso? Eu não falo isso só aqui, que aliás é gravado e vai para o mundo inteiro, porque está no YouTube também. Mas eu falo isso lá na televisão para todo mundo. E não tem uma contestação. E eu peço que os que quiserem contestar, venham lá e sentem entre eu e Valéria para falar o contrário. E nós estamos há 10 anos falando isso e nunca teve ninguém. Por quê? Porque isso aqui tem credibilidade. Isso aqui é sério. Isso aqui não está aqui para formar impérios, para fazer ricos do mundo, para fazer dominadores, não. Isso aqui é a revelação de Deus, das verdades do universo. E isso não dá dinheiro para ninguém.
Isso dá sabedoria, conhecimento e boa vida, vida útil, vida nobre para cada um que vá conhecendo esse Deus. Não é o Deus da igreja, não é o Deus que você tem que pagar para ele 10%, nem 20%. Não é o Deus que você tem que ter medo dele. Não tenha medo de Deus. Ele é a suprema justiça. Você não pode ter medo da suprema justiça. Porque se ele amanhã exigir alguma coisa a mais de você, dentro da suprema justiça, é porque você tem que acertar com ele. Você tem que acertar com as regras da criação. Então, o conhecimento da verdade, ele não precisa ser rotulado, ele é cristão, ele é humano, ele é universal. O conhecimento da verdade é universal, é para libertar ateus, é para libertar cristãos, é para libertar muçulmanos, budistas, hinduístas, enfim, é para libertar todos os espíritos que estão nessa escola. E cabe a quem está conhecendo isso passar para o conhecimento cada vez maior de pessoas que realmente estejam interessadas em conhecer melhor Deus, para poderem sair daqui para mundos melhores. Queridos, nós já estamos aí alcançados pela hora. Na próxima terça-feira, a Sueli que vai fazer a palestra. Eu fiz duas, porque a segunda. A próxima terça não é a segunda terça, não. É hoje que é, né? Não, agora eu me confundi, mas é isso mesmo. Ele fez semana passada e retrasada. Ela que fez. É porque a segunda terça-feira do mês, ele faz uma palestra em Amparo, e aí eu venho sempre para ela. Então eu venho uma sim e uma não. Inclusive parece que tinha uma pergunta aí, que a gente não sabe se era para essa terça, mas vamos deixar para a próxima que eu falar, né? A próxima terça falando, gostaria de saber... Como o espiritismo enxerga a homossexualidade. Como não tem a data, nós vamos falar sobre isso na próxima, sei se é a próxima terça, a outra, que é a terça é a Sueli, aí a outra, sem demonizar nada, como nós estamos falando aqui, quem demoniza carnaval são as mentes desequilibradas, são as pessoas que querem botar culpa nos outros, disso ou daquilo. Todos nós somos culpados de alguma coisa. Jesus não deu um ensinamento que fez todo mundo baixar o facho? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Né? Quem é que joga? Joga a pedra. Ué, cadê o pessoal? Cadê o povo? Cadê? Foi todo mundo embora? Por quê? Nós estamos num planeta aqui, que problema? Nós estamos num planeta. Você fuma. Por que você não para de fumar? Eu vou parar um dia. Para logo, isso é problema seu. Pode fumar? Pode. Pode fumar maconha? Pode. Pode cheirar crack? Ou cheirar crack, não, fumar crack, né? Cheirar cocaína? Pode. Você, meu Deus, eu fui no centro e está falando que pode? Pode. Nós somos livres. Agora vai segurar as consequências. Veja a Cracolândia. Que tal viver na Cracolândia? Maravilha, não é? Tudo limpinho, bonito, tudo feliz, todos se beijando respeitosamente, não é? Que tal? Pode fumar? Pode. Tanto que eles estão fumando. É aquilo ali que você quer? Pode? Pode. Pode roubar? Pode. Você quer comprar uma mansão? Então, mas só roubando, pode? Pode roubar, sim, nós somos livres. Agora as consequências vão vir depois. Ou aqueles homens de preto de 2,20 metros de altura, sem nenhuma educação, entrando de madrugada na sua casa com porta e tudo, e te levando de cueca, ou te levando de camisola, não é? Jogando dentro daqueles carros pretos também. Isso pode acontecer nessa vida ainda. Ou então você pode reencarnar no Haiti, que tal? Pode reencarnar em Serra Leoa, que tal? Pode reencarnar debaixo do viaduto, filho de uma mulher viciada em crack, que tal? Olha lá, justiça suprema, reencarnação, uma lei inegável e incontestável para essa justiça suprema funcionar, para que todos sejamos santos. Olha a intenção do Criador, a santidade para todos, mas dando a oportunidade da reencarnação na Terra ou em outros mundos, para que toda a criação, inclusive a alma, seja santa. Nosso destino é a santidade.
conquistada por nós mesmos. Ele poderia nos fazer santos? Poderia, mas aí já não seria santidade. Aí já seria o próprio Deus, então isso é inútil. Seria inócuo, seria redundante. A conquista de cada um que dá os valores a cada um. Não tem a molecada quando recebe tudo de graça, quando os pais são ricos, a molecada normalmente não joga tudo fora? E a gente conhece tantos e tantos casos. Eu e ela, então, lidamos com famílias nobres daqui de Friburgo, de outros lugares, que as origens eram riquíssimas, poderosíssimas, e depois aquilo vai diluindo, apodrecendo, que chega num final que você já tem aquele negócio assim, fulano é fulano assim, dá o sobrenome, aquele sobrenome empolado, aí você fala, mas é do lado pobre da família. Esse é aquele lado desgraçado da família, que começou a não dar certo, e perdem tudo, jogam tudo fora, não dão valor a nada, por quê? Conseguiram pronto, pegaram pronto. Tem até na internet. Tem um caso circulando na internet, não sei se foi o Luiz que me mandou. O moleque chega em casa, reprovado em mais um ano de escola, fala com o pai, não quero mais estudar. Tem que estudar, não quero mais, deu aquela confusão, o pai, então tá muito bem, vai trabalhar. Não, eu não vou, não, vai trabalhar. Então arranja um emprego para mim. Aí o pai lembrou que estudou com um cara que hoje era deputado. Falou, rapaz, vou tocar pro deputado fulano de tal, um deputado federal. Aí pegou o telefone, tocou, fulano, sou eu, nós fizemos ginásio juntos, tá lembrado, na escola tal. Aí ele falou, Zé, sim, claro, Zé, você até gostava daquela menina que sentava do lado. Pois é, rapaz, acabei não casando com ela não e tal. Mas olha, isso 40 anos depois, hoje eu estou com meu filho, rapaz, não quer estudar, não quer saber de nada. E eu lembrei de você não arranjaria um empreguinho para ele não? Ele falou, Zé, eu vou ver, eu vou dar uma sondada aqui. Em Brasília não está muito fácil, mas de repente eu consigo sim. Me dá aí o nome dele e tal. Deu o nome dele, mas ele não quer saber de estudo. Ele quer você arranjar um emprego. Tá bem. Passados uns 2 dias, o deputado tocou para ele. Zé, ele falou, rapaz, eu consegui um negócio pro teu filho. Ele falou, que maravilha. O que foi? Ele vai ser assessor de um gabinete do ministério. Mas olha, não tem lugar para ele trabalhar, porque não tem mesa, não tem vaga lá para ele vir, ele não precisa nem vir. O salário é mais ou menos R$ 32.600 por mês. O cara falou, não, rapaz, não é isso que eu quero um emprego, mas para ele trabalhar, eu quero um negócio para ele. Aí ele falou, Zé, mas então eu vou ver, eu vou tocar para você daqui. Deixa que eu vou dar uma olhada. Então esse aí não serve, não. Passados uns 5, 8 dias, o deputado toca de novo. Zé, agora eu arranjei um negócio, melhorzinho, tá? Não é assim, para mim não serve, mas quem sabe, para ele e tal. Ele falou, mas quanto é o salário, deputado? Ele falou, esse é 12.200. Eu falei, 12.200? Ele falou, ele vai ser assessor também, vai trabalhar na assessoria de um gabinete. Eu falei, mas não pode, Zé. Ele falou, Zé, eu vou ser franco com você, eu quero um emprego para o meu filho, assim de R$800, R$900. Aí o deputado falou, rapaz, mas como é que eu vou arranjar um emprego para ele nesse valor? Ele teria que ter curso superior, ele teria que ter feito mestrado, ele teria que ser professor. Eu poderia arranjar para ele ser professor num lugar qualquer, para ele ganhar R$900. Mas ele tinha que ter curso superior. Vejam, é assim que a coisa toca. As valorizações para Deus, elas são feitas por quem indicou? Pelos deputados, pelos senadores, pelos governantes, pelos poderosos, pelos ricos? Não. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua formação, cada um tem que conquistar com luta, com sacrifício, os seus valores para poder ser acreditável de Deus e poder ocupar mundos melhores do que esse. Não é isso que nós queremos? Queremos ficar livre da artrite, da artrose, da osteoporose, do câncer, da próstata, disso e daquilo, não é isso? A gente não quer ficar livre disso? Pois é, saindo só daqui, que aqui vai ter tudo isso. Quem ainda não tem, daqui a pouco começa. Quem tem mais de 50 anos e levanta de manhã sem sentir dor nenhuma, morreu. Observa, tem um ensinamento desse aí rodando na praça também. Se você tem mais de 50 anos, levantar de manhã sem sentir nada, observa legal que o corpo ficou deitado lá, você morreu. Você está saindo do corpo e indo embora. Então não vão sentir dorzinha, vamos. Artrose, artrite, osteoporose, tudo. Porque faz parte do planeta.
e do nosso merecimento. Não tenhamos medo de Deus, que não abandona ninguém. Todas as almas serão santas. Através de quê? Da reencarnação. Tira a reencarnação, você derruba Deus.